Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Muito obrigado, pastor. Privilégio muito grande estarmos de volta, como o pastor falou. Inclusive, começamos na sexta-feira à noite, trabalhando o tema Tesouros em Provérbios. Heber, pode já passar o primeiro slide, isto. Nós trabalhamos na sexta-feira a razão porque Deus nos deu esse tesouro chamado Provérbios, um manual do fabricante para as nossas famílias, para a nossa vida. Antes de mais nada, porque muitos não estiveram aqui, na sexta-feira à noite, nós somos, eu e minha esposa, já há 38 anos, missionários da Palavra da Vida, ministrando no Seminário Bíblico Palavra da Vida e as outras escolas e lugares ao redor do mundo. Essa semana daremos aula de provérbios na nossa escola. Fomos comissionados pela Primeira Igreja Batista de Atibaia, onde nosso filho é o pastor presidente, junto com dois outros pastores titulares que substituíram o pastor fundador da igreja, pastor Antônio Mendes, também grande amigo do pastor e sua esposa. E a igreja nos abençoou nesse ministério hoje mais itinerante. Inclusive, hoje nós ministramos com os missionários da Palavra da Vida que também precisam de cuidados pastorais. Muitas vezes casais jovens, filhos pequenos, estresse financeiro, lugares inóspitos. E temos ministrado o bálsamo da Palavra de Deus sobre a importância da sua família ao redor do mundo. E Deus nos deu a graça de termos, como o pastor já mencionou, 6 filhos. Pasmem, irmãos, mas hoje são 21 netos que nós curtimos ao redor do mundo. Eu e minha esposa, casados por 41 anos, 1 mês, 2 dias e 18 horas de alegria. E é isso mesmo, essa vez eu contei e é exatamente isso. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre piratas. Tanto na mensagem da manhã como à noite. Piratas que miram roubar o tesouro de Jesus, do temor do Senhor e da sabedoria. A sabedoria que nada mais é do que a perspectiva do alto sobre o labirinto da vida. Esse tesouro precioso que nós lemos em Provérbios capítulo 2, versículos 4 e 5, uma condição, prótese, seguido por uma apódese, ou seja, o prêmio. Olha o que diz Provérbios 2, 4 e 5. Se buscares a sabedoria, a perspectiva do alto, como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, agora o resultado disso, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós já vimos que o temor do Senhor significa andar, viver na presença de Deus, em santa comunhão com Ele, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que penetrou o véu e nos apresenta diante do colo do nosso Pai Celestial. Quando nós vivemos cientes da sua glória, da sua majestade, da sua santidade, mas também da sua intimidade, do seu carinho, do seu amor, essa santa tensão bipolar no bom sentido, nós andamos com Deus e nós acabamos adquirindo através do GPS, guiados pelo Senhor, direção, luz. Provérbios 4 nos diz que quem anda com o Senhor encontra a luz da aurora. 4:18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quanto mais nós andamos na luz, mais luz recebemos. Cada decisão tomada em direção à luz leva a mais luz. Mas, Provérbios 4:19 diz: o caminho dos perversos
É como escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Cada decisão tomada em direção às trevas leva para mais trevas, mais trevas, mais trevas. Chega ao ponto que é difícil encontrar a luz novamente. Por isso, esse tesouro precioso de sabedoria que encontra-se oculta na pessoa de Jesus, como diz Colossenses 2:3, é precioso. Mas hoje, nós vamos trabalhar um pouco um pirata que quer roubar o nosso tesouro. O temor, não de Deus, mas o temor aos homens. Irmãos, nós somos controlados por aquilo que nós tememos. E o temor aos homens nos faz tremer diante de pessoas que constituem ídolos no nosso coração, quando de fato representam o ego, o eu, no trono da minha vida como ídolo. E eu preciso que pessoas abasteçam esse ídolo, satisfaçam esse ídolo que é um monstro. E consome minha vida, e me controla. Eu sou controlado por aquilo que eu temo. O temor do Senhor, ou o temor aos homens. Abra sua Bíblia em Provérbios 29 e 25. Nossa tarefa agora é estudar um versículo só. E talvez até o final da mensagem você já memorizou esse versículo. Provérbios 29, 25. Vamos fazer um primeiro diagnóstico. Você já passou por isso? Ansiedade, o pastor Jairo falou sobre isso. Quando precisa falar em público, dar um aviso para a igreja toda, apresentar-se aqui como embaixador do rei. Medo de falar de Jesus no ônibus, para seu patrão, um colega. Desânimo quando o seu trabalho não é reconhecido ou apreciado. Você que trabalhou tanto tempo na recepção, na cantina, servindo no mutirão, e foi justamente aquela semana que você fez tudo isso, que o pastor chama as pessoas e você faltou naquele culto, ninguém viu. Temor aos homens, para receber dos homens o que somente Deus pode dar. O aplauso se torna ídolo do meu coração. Ou exagero quando você relata algo que fez. Pastores são notórios, às vezes em encontros de pastores. Esse ano nós batizamos quase 100 pessoas. Foram 49, arredondou para 50 e depois pulou para 100. Por que nós fazemos isso? Manipulação. Para conseguir algo que tanto desejamos. Eu sou muito craque nisso, porque o que nós vamos tratar hoje de manhã, hoje à noite, são dois dos piratas mais cruéis da minha vida. O temor aos homens, e hoje à noite vamos trabalhar como é que o sábio ouve, valoriza e recebe críticas, repreensões. Aquela palavra da esposa, você ainda não consertou, ou do filho, por que o Senhor não brinca conosco como o pai de João brinca? O meu amigo. Será que esses sintomas apontam em outra direção de um pecado, doença em nossos corações? Ídolos do coração que são como piratas, que roubam a glória de Deus e a nossa alegria. Provérbios 29 e 25, em várias versões, diz assim: quem teme aos homens, armas seladas. Mas um grande contraste
O que confia no Senhor. Temor aos homens, temor do Senhor. Está seguro. A NVI diz quase a mesma coisa, mas tem uma pequena mudança que nós vamos estudar, que diz: quem teme o homem cai em armadilhas. Arma ou cai, mas quem confia no Senhor está seguro. A Bíblia século 21, quem teme o homem arma-lhe ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quais são as perguntas que nós queremos responder nesta manhã? Primeiro, o que é o temor aos homens? Quais os sintomas? Já vimos alguns, mas vamos tratar mais para ver se nem todos nós temos essa doença, pecado. Mas acima de tudo, à luz desse texto e outros exemplos bíblicos, como nós podemos vencer isso? Eu não conferi se na livraria aqui da sua igreja vocês têm, mas certamente poderiam adquirir 2 livros muito bons que tratam desse tema. Ed Welch, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. E Lou Priolo, sobre o desejo de agradar outros. Livros fantásticos que tratam desses temas. Esse segundo pela Nutra, que o pastor Jairo Cáceres também é o responsável. Vamos entrar então no consultório divino e trabalhar esses 3 aspectos. Primeiro, definindo o que é o temor aos homens, e depois os sintomas e a cura. Podemos simplesmente dizer que o temor aos homens, ou como o nosso texto diz, quem teme aos homens armas ciladas, significa ter homens enormes, gigantes em nossa vida, e um Deus pequenino. Igual espias quando foram para a terra prometida, e se viam como gafanhotos. Isso foi correto, uma avaliação correta de si mesmo, mas esqueceram de um grande Deus por trás desses supostos gigantes. Podemos definir o temor aos homens assim: o temor aos homens é um pecado em que meu comportamento muda para agradar pessoas, mesmo contra a vontade de Deus. Ou seja, eu vivo para agradar outros. Mas vamos passar um pouco mais uma escama do coração para reconhecer. Não é exatamente que eu coloco homens no trono do meu coração, por trás disso sou eu. Eu agrado homens porque eu quero algo dos homens que eu quero. Eu quero reconhecimento, eu quero aplauso, eu quero aprovação, eu quero ser reconhecido. Não é que os homens em si estão no trono da minha vida, é que os homens me exaltam porque eu estou no trono da minha vida. São ídolos para me agradar. Essa palavra, quem teme, não é a mesma palavra hebraica que nós encontramos 17 e 18 vezes no livro de Provérbios do temor do Senhor, que traz aquela ideia de santa tensão entre majestade, santidade e intimidade e amor. Essa palavra, literalmente, e muitos de nós já experimentamos isso, significa ficar trêmulo. Falar em público, tocar um prelúdio, dar testemunho público nas águas batismais. Pastor, eu confesso, eu tenho uma dose de maldade do meu coração, que eu queria que todo membro da igreja tivesse que pregar uma vez na sua vida do púlpito. Porque muitos membros da igreja, seu prato predileto, domingo no almoço, é pastor assado.
Basta uma vez você passar uma semana debruçada sobre a palavra, dissecando, remontando, clamando a Deus pelas almas das pessoas, para socorrer, para confortar, para consolar, e ser representante, embaixador do Rei dos Reis. Faça isso uma vez, antes de criticar pastor. Porque o temor toma conta, nós literalmente, muitas vezes trememos. Mas tem um lado ruim. Nossa oração como pastores, ministros, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas muitas vezes eu conheço o meu coração e o meu pedido é mais parecido com esse. Convém que Jesus cresça e que eu cresça um pouquinho com Ele também. Não a nós, mas ao Teu nome da glória, mas uma luta para nós todos. Talvez não seja tocar prelúdio, mas há situações em que nós trememos diante dos homens e da sua opinião. A segunda parte desse versículo, quem teme aos homens armas, cilados ou cai em armadilhas. A palavra original literalmente diz lança da isca. Deve ter vários pescadores aqui, eu sempre tenho que lembrar, pescadores, não pecadores. Normalmente pescadores também são pecadores, porque mentem sobre o tamanho do peixe que pegaram. O texto fala daquele que lança isca para derrubar alguém. Algumas traduções entendem que é para derrubar outros. Bajulação, manipulação da plateia, da audiência, de pessoas. É uma isca que nós jogamos para fisgar pessoas. Cai em armadilhas. Mas à luz do livro de Provérbios, é interessante. Provérbios capítulo 1, versículos 17 e 18, nos levem a pensar que talvez quem cai sou eu mesmo. Eu que ergo esse ídolo do eu e uso pessoas para satisfazer esse monstro que quer roubar o tesouro. Olha o que diz Provérbios 1, 17 e 18. Debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Essas pessoas se emboscam contra a seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. O fato é que o perverso, e podemos incluir quem teme aos homens, cava um buraco, prepara uma armadilha, mas depois, porque está jogando tanto para a plateia, cai na própria armadilha que preparou. Irmãos, essa é a natureza, uma definição do que é o temor aos homens. Sabe o que é interessante do livro de Provérbios, do provérbio em si? É que provérbios por natureza são condensações de largas experiências em pouco espaço. Não vem com notas de rodapé, existem exceções aos provérbios, assim como existem exceções aos provérbios populares. Tal pai, filho de peixe, água mole, pedra dura. Sempre. E se a pedra for diamante? E se um filho parece mais com a mãe do que com o pai? Não, Davi, nós sabemos, são provérbios, exatamente assim. Os provérbios são diretrizes condensados, zipados numa linguagem da tecnologia. Mas eu quero que vocês olhem para um outro texto. O texto de Provérbios 29, de Jeremias 17, 5 a 8, que expande esta ideia de Provérbios 29. Vou projetar aqui, pode passar. Olha o que diz o texto. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Temor aos homens.
faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Essa é uma expansão do que encontramos na primeira frase que define a doença. É confiar em homens para dar o que somente Deus pode dar e seca a sua alma. A segunda parte do texto continua aqui, mas bendito o homem que confia no Senhor. Rola sobre Deus a sua ansiedade, a preocupação e entrega a Ele os ídolos. Esse é o processo constante de renovação da mente. E cuja esperança é o Senhor, não homens, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Eu quero isso. E no ano de sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Essa versão de Provérbios 29 e 25, expandido, a definição dessa doença é confiar em homens para dar o que somente Deus pode nos dar: identidade, segurança, paz, aprovação. Mas nesse consultório divino, vamos diagnosticar mais alguns sintomas. Talvez seja algo um pouco mais técnico, mas como bons estudantes da palavra em um púlpito que zela pela exposição bíblica, os provérbios são poesias, tem figura de linguagem, já encontramos joga isca, mas tem o que se chama paralelismo. Poesia hebraica não tem rima de som, que para mim seria bom se as palavras tivessem o mesmo som. Essa é a minha poesia, muito obrigado. É rima de ideia, de pensamento, chama-se paralelismo. Tem o tipo sinônimo, as duas linhas simplesmente repetem a mesma ideia com sinônimos, e tem antitético, o que nós encontramos aqui, em que o texto usa de opostos para dizer a mesma coisa. E uma linha interpreta a outra linha, que não temos muito contexto dos provérbios. Quem teme, está paralelo, mas o que confia. Ou seja, a ideia de temer é confiar. Quem teme aos homens, o contraste no Senhor. Arma cilada, joga a isca para derrubar. O paralelo oposto está seguro, uma palavra hebraica que significa está posto no alto e inacessível lugar. Ou seja, quem teme aos homens confia nos homens para suprir o que somente Deus pode dar. Quem confia no Senhor não cai em armadilhas, mas fica muito acima delas. Esse pecado, o temor aos homens, tem raízes profundas no solo do meu coração. Como sou afligido pelo temor aos homens cada vez que eu prego. Como sou afligido pelo temor aos homens, como veremos hoje à noite, cada vez que eu ouço uma crítica. Que eu entro em parafuso. E a pergunta é por quê? Rapidamente eu quero listar para diagnosticar se você também passa por essa doença. Já falamos de ansiedade, sempre preocupado com o que outros pensam sobre mim. Muitas vezes, ansiedade, depressão, desânimo, é justamente porque eu estou esperando dos homens o que somente Deus pode me dar. A incapacidade de dizer não que alguns têm, mas cada sim implica em algum não. Quem teme aos homens prefere receber o aplauso dos homens do que a aprovação vindo de Deus. Não tem limites em sua vida. E acaba prejudicando não somente a si mesmo, mas a sua família e outros. Hipocrisia, a palavra grega hipokrites,
foi usado de um ator. Quem usa de máscara. Quando eu seguro aquela máscara dourada para esconder quem eu realmente sou, para manter uma aparência, que eu sou incapaz, indisposto a admitir fraqueza, erro, engano. Aquela máscara dourada pesa, em algum momento cai, e o meu coração se manifesta e eu falo, mas de onde veio isso? Eu sei onde. É o que estava dentro do copo da sua vida, do seu coração. Hipocrisia, quando eu não vivo a minha identidade em Cristo, que nós vamos conversar hoje à noite, e sim, pelas aparências, pelas máscaras, em algum momento eu caio. Covardia. A fuga de tudo, pode passar mais um aqui. A fuga de todo e qualquer tipo de confronto. Esse é o nosso sinal, eu faço com eles, eles avançam, mas isto é fingido a hipocrisia, porque isso aqui não faz nada. Agora eu contei o segredo. Eu não vou confrontar o irmão em pecado, como Deus pede que eu faça. Fazer esse trabalho na vida dos meus filhos, porque eu tenho medo, eu vou perder o amor dos meus filhos. Eu não disciplino. Legalismo é quando eu institucionalizo regras, padrões de aparência, porque afinal de contas o que as pessoas vão pensar. Eu categorizo pessoas pelas coisas externas e não do coração. É uma forma de temor aos homens institucionalizados. Mentira, exagero, já conversamos, projetando uma imagem falsa. Essa aqui pega quase todos. Comparação. 2 Coríntios diz, comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Quando eu vivo os altos e baixos, fazendo comparação, eu sou melhor que fulano, orgulho. Puxa vida, Jairo Cáceres pregou muito melhor que eu, desânimo. É areia movediça. Vivendo pelas circunstâncias de comparação com outros. Ele é mais bonito, ela mais elegante. Desânimo e depressão. Claro que pode ter outras fontes, químicas e outras coisas, mas muitas vezes. Como disse o pastor e autor A.W. Tozer, ficar decepcionado consigo mesmo significa ter acreditado em si mesmo. Irmãos, nós somos vasos de barro, pó. Graças a Deus, Salmo 103 diz que Deus se compadece de nós como bom pai. Ele sabe que somos pó, nós que não lembramos disso. Esperamos muito mais de nós, e quando nós não conseguimos uma performance, um desempenho tal, quando o temor aos homens não nos sacia como gostaríamos, entramos em parafuso. Ira quando não sou reconhecido como eu gostaria. Manipulação de pessoas e circunstâncias. Mais um aqui. Para receber elogios, ser grande. O próprio medo de compartilhar o evangelho, falar em público, tocar, cantar, reger e tantas outras coisas. Claro que não é dom de todo mundo. E quem não tem dom sofre talvez mais. E vaidade. Horas a fio para melhorar o que não tem como melhorar. Essa é a minha experiência. Preocupação demasiada com o que é externo, temporário. Os jovens sofrem demais com isso. De noite um espinho apareceu. O que farei eu agora? O mundo desabou. Mais um fio de cabelo caiu. Para aqueles que têm mais idade, todo dia, nos pesando, e mais 1 quilo, mais 10 quilos, mais 20 quilos. Nossos altos e baixos, é ridículo. Somos pó, é uma guerra constante. O temor aos homens é um pirata que quer roubar,
o tesouro da sabedoria encontrada em Jesus. E é isso que a última parte do provérbio diz. Vamos no consultório agora ouvir do médico dos médicos sobre uma cura. O problema é como os remédios que eu tomo, tem que tomar todo dia. Porque esse demônio, esse ídolo, é faminto e sempre levanta para me assolar novamente. Olha o que diz a segunda parte do provérbio. Mas quem confia no Senhor está seguro. Essa palavra "está seguro" literalmente está no alto e inassolável lugar. Foi usado no Velho Testamento para descrever uma cidade que o inimigo não consegue atingir, de muros que ninguém consegue transpor, do conhecimento de Deus que é muito além, mais alto. É usado de uma pessoa como Jó, próspera em todos os sentidos. Ah, meus amigos, a única cura para o temor aos homens é o temor do Senhor. É confiar no Senhor para nos dar o que somente Ele pode dar. É Jesus no trono da nossa vida, é receber dEle o tesouro da sua sabedoria. Quando homens são grandes e Deus é pequeno, precisamos renovar nosso conceito da grandeza do nosso Deus e da realidade da eternidade. De fato, o temor aos homens é extremamente efêmero, como o pastor já falou, tudo isso vai queimar, inclusive os ídolos que dominam o trono do meu coração. O que realmente importa, à luz da eternidade, é a aprovação de Deus, a nossa identidade em Cristo. Eu não tenho nada a ganhar, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, não importa a opinião dos outros, quando eu sei que eu sou aceito no amado, aquele que deu sua vida por mim, Ele assumiu sobre si toda a imundície do meu pecado e transferiu para a minha vida toda a sua justiça. Agora é assim que Deus me vê. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Essas outras coisas caem para a terra, são armadilhas. O que importa é a opinião eterna que Deus tem de nós em Cristo Jesus. O livro de Provérbios fala isso de início ao fim. A única cura para o temor aos homens é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, do tesouro. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 14 diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo. E isso é refúgio, não armadilha, mas porto seguro para a sua família, para os seus filhos. É fonte de vida para evitar os laços da morte. Quero terminar com duas fórmulas que podem nos ajudar muito. A cura pelo temor do Senhor é confiança no eterno. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o literalmente, conheça a Deus em todos os seus caminhos, esse é o temor do Senhor. E Ele endireitará as tuas veredas. Que caia para a terra esse ídolo do coração, o temor aos homens. A mentira de Satanás diz: o seu valor pessoal é a soma da sua performance, seu desempenho e o fato de que outras pessoas viram. Como entram em parafuso pessoas que vivem essa fórmula. Mas a verdade de Deus, o seu valor diante de Deus, baseia-se no sacrifício de Cristo em seu lugar. E agora a opinião que Deus tem em mim, essa verdade me liberta das máscaras douradas. Eu não tenho que viver para agradar a homens, mas sim ao Senhor.
Hoje à noite nós vamos trabalhar outra pirata que faz a mesma coisa. É o orgulho que faz com que nós não cresçamos em sabedoria, perspectiva do alto, porque vivendo pelo aplauso dos outros, quando de repente passa pela máscara, pelo escudo, uma crítica, um palpite, uma sugestão, algo que eu não foi perfeito, e o meu mundo desmorona. Como nós vamos lidar com isso? 78 versículos em Provérbios dizem que a marca principal de grife da pessoa sábia é como ouve e reage às críticas. Quem teme aos homens, armas ciladas. Mas o que confia no Senhor, está seguro. Que Deus nos abençoe. Amém.